Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer desenvolvimento. Até onde você desce, para onde fica o cotovelo, o braço é mais aberto, o braço é mais fechado, você tem que subir tudo, subir metade, até onde você tem que subir. Hoje vamos falar sobre esse movimento que é muito interessante, trabalha muito bem o seu ombro, trabalha também o seu tríceps e um pouco do trapézio. Quer saber tudo sobre desenvolvimento? Roda a vinheta e eu te espero lá do outro lado. Vamos lá, gente. Quando nós falamos de exercício, de musculação, cada movimento do seu treino existe uma técnica por trás dele. Seja as puxadas, supinos, desenvolvimento igual é hoje, agachamento, afundo, todos eles têm uma técnica específica. Se você não aplica a técnica, a chance é que você não tenha resultado, a chance é que você lesione a sua articulação, a sua musculatura. Hoje eu vou falar sobre desenvolvimento, que é um movimento interessantíssimo que eu não tiro do meu treino, dos meus treinos, dos treinos dos alunos também, que é um movimento potente para trabalhar o ombro e trabalha também o tríceps e um pouco do trapézio. Quando eu vejo as pessoas na academia, geralmente eu vou fazer com um peso mais leve aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Imagina que eu tô com um peso aqui, certo? E aí eu vejo as pessoas fazendo desenvolvimento, elas ficam com o braço muito aberto aqui, ó. E aí elas fazem exatamente esse movimento aqui. Tá de todo errado? Não está. Porém, a ideia, você tem que pensar o seguinte. Existe um termo na musculação que é chamado plano da escápula. O plano da escápula é o quê? Quando você vai pentear o seu cabelo, por exemplo. Você pega um pente e você faz esse movimento aqui. Então, quando você percebe a linha do seu ombro, você percebe que ela está meio na diagonal. Você não penteia o cabelo com o braço aqui, estendido. Se você fizer isso aí, você vai perceber que tem muito esforço. Então, quando você joga ele no plano da escápula aqui, você percebe que você consegue pentear o cabelo com muito mais facilidade. Nesse plano aqui, ó, nessa diagonal. Quando você vai tomar um copo de água, você pega a água, você toma aqui, ó. Olha para onde está o cotovelo. Mesma coisa, na diagonal. Então, quando você vai fazer o desenvolvimento, você precisa ficar também nesse plano da escápula. Por quê? Porque aqui existe o seu osso, vou colocar o osso do seu ombro aqui, e existe a bursa, existe um espaço entre o seu osso e a bursa. E se você fica fazendo o movimento estritamente aqui, ó, na lateral do seu corpo, imagina que eu tô aqui, sentado. Tudo que eu tô falando aqui sentado, tá, gente? Você pode colocar em pé, a mesma coisa, tá? Sentei aqui e eu não vou fazer o desenvolvimento na lateral do corpo, porque se eu faço isso aqui, eu particularmente, eu não consigo estender todo o ombro, porque justamente o espaço entre o seu osso e a bursa, ele vai diminuir e você vai sentir o quê? Se você repetir várias vezes, vai lesionar, vai por mim, vai lesionar. Quantas pessoas você não conhece na academia que tem lesão de ombro? Porque não sabe fazer o movimento da forma correta. Então, o movimento, ele não é estritamente aqui na lateral do seu corpo. Você vai jogar o seu cotovelo pro lado, ou seja, vai mais ou menos aqui, nessa diagonal. Aí, quando você subir, ó, aí você vai jogar o braço acima da cabeça e você vai retornar. Ou seja, o movimento não é aqui, tá? Estritamente na lateral do seu corpo. Você vai levemente jogar o cotovelo para a diagonal. Com isso, você abre mais o espaço entre o seu osso e a bursa, digamos assim. E você consegue fazer o desenvolvimento com muito mais facilidade, ó. Se eu faço estritamente na lateral, eu particularmente não consigo subir todo o ombro, porque isso aqui diminui o espaço e dói muito aqui, no meu caso. Quando você joga o plano da escápula, eu consigo, ó, subir com muito mais facilidade e eu consigo fazer o exercício muito mais bem desenvolvido. Então, ao invés de você fazer estritamente na lateral, faz esse leve ajuste, joga o peso aqui na diagonal e faz o exercício. Ó, levou aqui, subiu lá em cima da cabeça e retornou. Então, por exemplo, com o peso, imagina que eu estou de frente com vocês, vou usar o peso aqui, vou usar um peso leve só para exemplificar. Então, eu estou com o peso aqui, ó, braço na diagonal, o braço não é aberto, ó, se eu subo aqui, ó, não consigo subir mais isso aqui. Se eu subir aqui, dói o ombro. Então você joga o braço levemente na diagonal, sobe, ó, perceba que o peso está na diagonal também. Quando você sobe, você vai girando o peso para dentro e joga o peso, ou o peso lá em cima da sua cabeça. Retorna, cotovelo em diagonal até aqui, e aí você sobe novamente em cima da cabeça. Com isso, você trabalha o seu ombro com muito mais eficiência, trabalha o seu tríceps, trabalha também o seu trapézio. É um movimento bem completo, tudo bem? Então, muitas vezes, a pessoa, ela quer fazer um exercício, só que ela fica fazendo o movimento da forma errada, porque ela viu na internet, ou porque ela viu algum blogueiro fazendo. Só que, como eu disse pra você, todo movimento existe uma técnica específica por trás. E aí, quando você pega a técnica, faz o teste, você vai perceber que fica muito mais fácil de executar e, por consequência, fica muito mais efetiva a ativação na musculatura. E muita gente não sabe disso. Então, olha só. Vamos lá. Aí quando você está apto, você começou a fazer com peso menor,
Aí já pode partir, por exemplo, para um peso maior. Aqui tem um halter mais pesado e, ó, ombro na diagonal, certo? E você vai subir, ó. Aí você consegue perceber que o movimento vai ficar muito mais fluido e você vai conseguir ter muito mais resultado. Um outro detalhe, tá? Que as pessoas geralmente têm muita dificuldade. Quando você tá com o braço aqui, você subiu, né? Quando você desce, percebe que o peso ele tem que estar na mesma direção do seu cotovelo. O peso não pode estar muito aberto e não pode estar muito fechado. Então, quando você fazer, imagina o que eu estou fazendo aqui, subiu lá em cima, voltou o braço em diagonal e aí o peso, ó, ele fica embaixo do seu cotovelo. Não é para dentro nem tão para fora. Então são detalhes, tudo bem? Braço não é abertão, aqui tá errado. Joga levemente o cotovelo para diagonal, fez isso, joga o pezinho para cima, lá em cima você vira o peso de um contra o outro e fecha um pouco. E retorna, desce o braço até aqui. Você descer até aqui embaixo, até aqui já tá maravilhoso. Aí você desce, encurta o músculo e alonga o músculo. Encurtou e alongou. E aí você pegou a técnica, maravilha, você vai perceber que se você tem dor no ombro, por exemplo, se você fizer com a técnica, é bem provável que a dor no seu ombro ela suma, porque às vezes está fazendo um movimento com a técnica incorreta. E aí quando você ficar monstrão, por exemplo, né, você já pode pegar um peso maior. Eu tenho um peso maior aqui, ó. Eu posso pegar um peso maior e começar a fazer o desenvolvimento já no nível hard. Então, por exemplo, ó, tem esse peso aqui e aí eu consigo fazer o desenvolvimento da mesma forma. Tudo bem? Beleza. Leandro, mas eu não tenho esses pesos aí, como é que eu faço? Já sabe aqui no canal que eu dou a dica de você fazer com um elástico. Então você pode pisar, pode ser em pé, tá, gente? Tô mostrando sentado aqui, mas pode ser em pé. Ó, pegou o elástico, pisou nele, vai fazer o desenvolvimento com o elástico. Ó, braço em diagonal, estende lá em cima e retorna. Estende lá em cima e retorna. E o elástico é muito bom porque não existe ponto de descanso. Você vai fazer o exercício, quanto mais você subir o peso, mais subir o elástico, mais pesado vai ficar. E quando você descer, vai ficar menos pesado. Porém, você vai perceber o quê? Que não tem ponto de descanso. Ó. Desde aqui, ó, já tá difícil. Você sobe e retorna. Subiu e retornou. Percebe? Então, quando você aplica a técnica, você pode fazer com elástico, o resultado é o mesmo, tá, gente? O mesmo de que pesos convencionais de academia, tudo bem? E aí, Leandro, mas eu não tenho nenhum elástico, aí você tem que improvisar. Geralmente, você pode utilizar garrafas de amaciante, por exemplo. Você pode pegar, colocar areia, pedra, no começo pode colocar até água. E aí você faz, ó, movimento na diagonal, subiu, virou o peso, retornou. Subiu, virou o pezinho e retornou. Na diagonal aqui, gente, ó, se eu tivesse aqui pra vocês de lado, deixa eu colocar esse negócio aqui antes que eu caia. Ó, de lado seria isso aqui, tá? Cotovelo na diagonal, subiu o peso lá em cima da cabeça e retornou. Subiu o peso lá em cima da cabeça e retornou. Tudo bem? Então, essa é a dica, ó. Com o pezinho tradicional de academia, seria isso aqui, ó. Cotovelo na diagonal, vou subindo o peso, roda o peso pra dentro, em cima da cabeça e retorna. Subiu, em cima da cabeça e retorna. Com isso, gente, você aplicando todas essas técnicas aqui, eu garanto pra você que o seu treino vai para um outro nível. Porque, por que você não tem resultado? Por exemplo, muitas pessoas querem desenvolver o ombro, sabe? Quer definir o ombro, deixar o ombro mais definido e tal. Por que eles não conseguem fazer isso? Justamente pelo fato de você não aplicar a técnica do exercício. Então, quando você aplica a técnica, justamente você vai conseguir ter muito mais resultado. E muitas pessoas fazem, por exemplo, elevação lateral, para trabalhar a parte do lateral do seu ombro. Porém, o desenvolvimento, ele já trabalha muito bem a parte frontal e a parte lateral do seu ombro. Eu, particularmente, não faço muitas elevações, porque o desenvolvimento já é muito completo. Então, o desenvolvimento já trabalha a parte lateral, trabalha a parte da frente, então já é um movimento muito completo. Aprendeu a fazer a técnica, eu garanto que você vai ter resultado. Então, só para recapitular, nunca faça o desenvolvimento com o braço totalmente aberto aqui, ó. Coloca ele levemente na diagonal, colocou na diagonal, sobe o peso lá em cima da cabeça e retorna o braço em diagonal, tá? Eu tô aqui, ó. Então, eu tô com o braço nessa posição. Aí você vai subir e retornar o braço na diagonal, sem o braço tão aberto aqui. Se você fizer assim, eu particularmente não consigo, porque limita e dói o meu ombro aqui só do fato de fazer, porque diminui o espaço entre a sua articulação e a bursa ali, sabe? É a bursite. Por isso que muita gente tem bursite também. Movimento repetitivo, de forma errada, inflama, e aí você tá com o ombro lesionado. Beleza? Gente, era isso sobre desenvolvimento. Aplica, tá? As técnicas. Se você perceber, se você tem dor no ombro, aplica essa técnica, que a sua dor no ombro, bem provável que ela vai sarar, porque você está fazendo o movimento da forma incorreta. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixe seu curtir, seu comentário, compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal e eu te vejo numa próxima. Vamos lá colocar esse
ombro aí, cebola, né? Igual o pessoal fala aí, aquele ombro cebola, aquele ombro redondinho, né? Fica muito bonito. Grande abraço, a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até a próxima, com outro exercício. Valeu!